Gente, nesse exato momento quero trazer um cara que se mudou recentemente para Alphaville. Ele saiu lá de Foz do Iguaçu, se mudou com a família dele, com a esposa, com os filhos, pessoas maravilhosas. Ele é coach, mentor de líderes empresários, treinador de equipes e professor de MBA na disciplina de liderança. É certificado em liderança pela Ohio University nos Estados Unidos. Já palestrou no Brasil, Paraguai e Estados Unidos. Criador do método LPP, Liderança de Ponta a Ponta, o qual já aplicou dezenas de empresas em todo o Brasil. Com vocês no palco do Arrasta Pra Cima, Lucas Renz! Uou! Grande Jonas! Valeu, meu irmão. Boa noite, Arrasta! Tem empreendedor aí ou não tem? Quem é empreendedor, levanta a mão. Muito bom. E eu estou aqui para contar para vocês, pedir para o pessoal da mesa colocar os slides, por gentileza. Contar para vocês uma história de empreendedorismo e liderança. E já de início de conversa, falo para vocês. Ainda não sou um milionário, nem multimilionário, mas eu vou contar a história para vocês de um empreendedor que não desiste. Um empreendedor que persiste e que acredita que a liderança pode mudar a história das organizações e, através delas, do mundo. Uma breve história sobre empreendedorismo e liderança. E a minha história com o empreendedorismo começou lá no ano 2000, com uma empresa familiar, que inclusive tinha o meu nome, Lucas Lanches. Porém, os meus sócios na época eram minha mãe, essa é a imagem dela, com seus 60 anos, zeladora, que me ensinou muito o poder do trabalho duro. E ao lado, meu pai, trabalhou em várias profissões, sendo a maioria do tempo como motorista. Então, nessa empresa, trabalhava com eles, com meus 12 anos de idade. Eu lembro que eu saía do colégio, 10 para meio-dia, pegava o ônibus e ia para o nosso empreendimento. Porém, pela falta de habilidade em gestão, em liderança, o que aconteceu? O que acontece com uma empresa, como a Carla Sarni falou, que não tem gestão? Ela quebra. E isso aconteceu um ano depois. Tivemos que vender o empreendimento. Porém, eu pensei, não é aqui que a minha trajetória vai parar. Eu preciso crescer, eu preciso aprender a fazer gestão. E aí, em 2005, iniciei a minha faculdade de administração de empresas. E em 2009, estava eu ali, me formando. Aprendi sobre administração. E em 2010, veio essa notícia para mim. Uma notícia que mudou a minha história pessoal, profissional, e faz com que eu esteja hoje aqui no palco do Arrasta palestrando. Fui promovido a líder de equipes. Porém, eu quero uma vibração de vocês. Quando a gente é promovido, a gente vibra, né? Então, eu fui promovido à liderança. Uou, muito bom. Porém, ali, todo empolgado, eu fiquei com aquela sensação, sabe aquela síndrome do impostor? Aquela síndrome de, por que eu? O que eu tenho para liderar? Porém, tem uma frase de autoria minha que faz muito sentido, que diz o seguinte: uma maneira de saber se você vai ser um grande líder no futuro é a maneira como você se comporta enquanto liderado hoje. A honra aos seus líderes, a honra aos seus pais, a honra a seus mentores. E aí, tomei coragem e falei, então eu vou liderar essa equipe. E aí, todo empolgado, falei, vai ser fácil, vai ser simples. Engajar a equipe, atingir as metas, né, Alisson? Fácil, simples, tranquilo. Porém, como sabemos, realidade é outra. Quem aqui acha que é fácil liderar, levanta a mão. Tem algumas pessoas. Quem acha difícil liderar uma equipe? Levanta a mão para eu saber. E de fato é. Mas nem todo mundo acha difícil liderar pessoas. Por exemplo, meu amigo João, que diz ali, liderar pessoas é algo tranquilo e fácil, não tem segredo. Me sinto cada vez mais empolgado com tudo isso. João, 32 anos, lidera desde os seus 30 anos de idade. Então, João é a representatividade, de fato, dos desafios que de fato a liderança traz para nós. Claro, uma analogia, mas naquela época, em 2010, uma pergunta surgiu na minha cabeça. Como unir pessoas, muitas vezes desconhecidas, para ir atrás dos seus objetivos?
os objetivos da sua empresa. Um grande desafio, acredito eu. Sabia que eu precisava desenvolver essa habilidade. E aí, fui buscar todas as formações, todos os cursos. Eu costumo dizer que eu zerei o Senac, o Sebrae, Sistema S, eu zerei. Todos os cursinhos que tinha, estava o Lucas lá investindo os recursos dele e o tempo para desenvolver a liderança. E esse é meu primeiro certificado, dia 8 de fevereiro de 2010. Como liderar e desenvolver equipes. Foi a minha primeira formação. E também me matriculei em uma pós-graduação em gestão de pessoas, a qual hoje eu sou professor também na disciplina de liderança, nessa instituição. E tenho orgulho de dizer que eu tive muito êxito, né? No dia 18 de 11 de 2011, nessa empresa que eu fui promovido, eu decidi fazer uma transição, mudar de empresa. E essa cartinha era dos meus liderados, uma equipe de mais de 20 pessoas. Essa cartinha eu tenho guardado até hoje com muito orgulho, que representa todo o meu esforço, toda a minha dedicação, onde eles se conceituaram dos hijos da segunda piso pela empresa Saks, que era uma empresa no Paraguai, que trabalhava com artigos, roupas de luxo, roupas de marca. E aí, comecei a perceber, eu tenho talento para isso. Eu consigo liderar pessoas. Na transição, saí da empresa, me tornei bancário. Em 2012, comecei a trabalhar no Bradesco e tive muito sucesso também. Recebi premiações pelo esforço, pela dedicação. Tem uma frase de um grande desenvolvedor de pessoas, que ele diz o seguinte: o homem que faz mais do que é pago para fazer, logo será bem pago pelo que faz. E isso estava, de fato, no meu radar. Buscava sempre entregar algo além. E tive êxito com isso. Fui premiado. Porém, chegou 2015 e eu tomei uma decisão. Durante a minha trajetória como bancário, o que eu mais sentia nas pessoas, nos empresários que eu atendia, era um desafio com liderança. Era um desafio para fazer a gestão da sua empresa. E eu lembrei da minha dor lá atrás, em 2011, 2010, quando eu fui promovido. Eu fui promovido à liderança, porém eu não fui preparado para assumir a posição. Não sei se você já passou por isso, mas muitos jovens líderes, pessoas que são promovidas à posição, não são devidamente preparadas para assumir a liderança. E aí eu comecei a me conectar com um certo propósito. Se eu senti isso lá atrás, eu posso ajudar pessoas nisso também. E aí tomei a decisão em 2015, durante uma formação em PNL, a pedir demissão do banco. E aí, claro, muito criticado, muito julgado, muito questionado. Como você vai pedir para sair de uma instituição, de uma empresa como um banco, que era o Bradesco, onde você está tendo sucesso para algo que você nem sabe se vai dar certo? Mas uma frase que eu ouvi recentemente, ouvi através do Pablo Marçal, não sei exatamente a fonte, que diz o seguinte: o apego anula propósito. Eu não sei você como empreendedor, o que você está apegado no dia a dia? O que você não está abrindo mão que está impedindo você ou a tua empresa de atingir o próximo nível? E eu desapeguei. Falei, essa é minha decisão e eu preciso empreender. E nessa decisão eu entendi mais uma vez que se eu quisesse empreender e ensinar líderes, eu precisava criar o cenário e um plano de ação para isso. E aí, ainda trabalhando no banco, pensei, eu quero falar para líderes, desenvolver líderes pelas nações. Porque tem muitas pessoas precisando desse apoio. E aí, ainda como bancário, visitei várias escolas, vários projetos sociais lá em Foz do Iguaçu, que era a cidade que eu morava, e oferecia palestras para jovens, para falar sobre carreira, para falar sobre empreendedorismo. E aí fiz várias palestras gratuitas, claro, com dois propósitos. Assim como Arrasta para Cima, ajudar outras pessoas. E o segundo propósito, desenvolver a minha habilidade de treinar e desenvolver líderes. E aí, o plano de ação eu desenhei na parede da minha casa. Essa casa nós temos ainda lá na cidade de Santa Terezinha de Itaipu, inclusive minha esposa e toda a família estão assistindo através do YouTube lá hoje. Eu desenhei esse plano de ação, rabisquei. Assim eu quero que seja a minha empresa. E o nome é L-Human Coach Liderança. LH de Lucas Reis e coaching e liderança ali como complemento, como foco. E claro, precisava afiar o machado. Antigamente eu fazia os cursos do Sistema S. E no banco, já com uma condição financeira maior, comecei a investir em formações com um custo mais elevado. Enneagrama, Dale Carnegie, cheguei no Master Coach dentro do IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, chegando até a uma formação internacional no ano de 2019 na Ohio University e algumas outras formações.
E aí, claro, a minha empresa, em parceria com uma sócia, Stella Centurion, a quem eu sou muito grato por essa jornada, tivemos uma sociedade de sucesso. E desenvolvemos aí vários líderes, várias equipes, várias empresas, Brasil afora. E através dessa jornada, eu costumo dizer que eu conheci até o Acre. Tive a oportunidade de fazer um atendimento em Rio Branco, no Acre, e até para o Acre eu fui. Sempre conectado e com o meu propósito de desenvolver líderes pelas nações. E de repente, muitos de vocês vão se conectar com isso. O que aconteceu em 2020? Pandemia. Mais de 700 mil empresas fecharam as suas portas. E aí o que aconteceu com a minha empresa? Fechou as portas. Contratos cancelados, contratos adiados. Afinal, não poderíamos fazer atendimento presenciais. E eu não tinha me posicionado no digital ainda. Porém, uma frase, uma citação bíblica fez todo sentido para mim. Josué 1,9 diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Embasado nessa passagem e com um propósito fixo, obrigado. Eu precisava mais uma vez fazer o quê? Criar o cenário. Afinal, eu não tinha posicionamento no digital. E sempre com um propósito, inspirado pela minha esposa, pelos meus filhos, nós não podemos parar. E aí eu fiz o quê? Criei o cenário. Não tinha o home office bem estruturado. Afinal, não sabíamos que ia ter uma pandemia. Quem aqui usou a estratégia do bombeiro já alguma vez na sua empresa? O que o corpo de bombeiros faz? Faz simulações para quando acontecer a situação, eles já estarem preparados. Agora eu pergunto para você, empreendedor e empreendedora, quem fez uma simulação para a pandemia? Ó, equipe, vamos simular aqui uma pandemia, se acontecer a gente vai estar preparado. Alguém fez isso? Quem fez? Eu acredito que ninguém, eu também não tinha feito. E aí o que aconteceu? Saí do presencial e precisei criar o cenário, né? O famoso home office. Talvez alguns de vocês passaram por essa situação também. E aí, claro, como diz o Mário Sérgio Cortella, faça com o que você tem agora, com os recursos que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor. E aí eu fui aprimorando, fui investindo, fui crescendo e mais uma vez tive êxito. Mais uma vez consegui alcançar um resultado considerável em curto espaço de tempo, criando o cenário, me preparando para o digital. E aí são algumas imagens de alguns atendimentos que tive a oportunidade de fazer através do digital, algumas empresas, palestras e processos de mentoria, sempre focado no desenvolvimento de liderança. E com êxito também tive a oportunidade, através de um faturamento que a minha empresa atingiu, de estar no palco do maior evento de coaches do Brasil, organizado e feito por Jerônimo Temel. Quem conhece o Jerônimo Temel aqui? Levanta a mão para eu saber. E aí tive a oportunidade de estar no palco do Profissão Coach no ano de 2020, um ano de pandemia, sem desistir, persistindo, atingir um faturamento e consegui estar no palco do Profissão Coach em 2020. Porque é uma coisa que eu aprendi e ouvi recentemente. Não podemos desistir dos nossos sonhos, dos nossos propósitos. E se eu não sou bom em alguma coisa, se eu tenho desafio com algo, eu preciso intencionalmente criar o cenário. E por que eu conto toda essa história para vocês? Primeiro ponto, a estabilidade, ela não existe. Quem empreende, quem é empreendedor, assim como a Carla Sarni contou, quantos êxitos, quantos fracassos, quantos aprendizados. A estabilidade, ela não existe. E se você está estável, alguma coisa está errado. Ou se prepare, porque daqui a pouquinho alguma coisa vai vir para quebrar essa estabilidade. E você precisa estar totalmente preparado para isso. Segundo ponto, que fez toda a diferença na minha jornada, que eu já comentei para vocês aqui, que eu tive que fazer umas 2 ou 3 vezes. Criar o cenário intencionalmente. Quem aqui tem dificuldade para falar em público, por exemplo? Levanta a mão para eu saber. Dificuldade de estar num palco, fazendo palestras.
E muitas vezes, usando esse exemplo, nós fugimos, né? Ah, tem que falar em público? Não, não é para mim, eu não quero. E aí nós fugimos da oportunidade de desenvolver essa habilidade. E quando eu falo em criar o cenário intencionalmente, criar o cenário de propósito, você precisa se movimentar ao encontro daquilo que você não tem a habilidade para executar. Criar o cenário é você, de fato, de propósito, falar em público intencionalmente, se esse é o teu maior desafio. Se você tem desafios de liderança e foge do papel de líder, você de fato nunca vai conseguir liderar. Agora, se intencionalmente você quiser crescer a tua empresa, você vai precisar sim ou sim da liderança. Afinal, como diz John Maxwell, tudo começa e tudo termina em liderança. Terceiro ponto, a frase do John: se eu não liderar a minha empresa, quem vai liderar por mim? E a primeira empresa que você precisa liderar todos os dias é você mesmo. Autogestão, autoconhecimento, clareza do seu propósito, clareza dos seus valores, clareza dos seus princípios, clareza do que você faz e por que faz, todos os dias. E algo que me move, que me conecta, é entender que o meu propósito é desenvolver líderes. E eu estou pela segunda vez no palco do Arrasta Pra Cima, com muita gratidão, para dizer o seguinte para você: que ninguém, não importa o que acontecer, ninguém consegue parar alguém que entendeu para aquilo que nasceu. Honro Diego, honro Jonas, honro cada um de vocês que estão aqui, dedicando o seu tempo, dedicando a sua atenção e contribuindo para uma causa nobre como Arrasta Pra Cima. E o meu propósito, o meu objetivo, eu sigo em frente. Não importa o que acontecer, eu tenho clareza do que eu quero. Quando eu tiver os meus 60 anos, eu estar recebendo um reconhecimento das mãos dos meus filhos como um homem, como um empreendedor que fez a diferença no mundo, nas organizações, desenvolvendo líderes por onde eu passei. E esse é o meu propósito e é um pouco disso que eu queria contar para vocês nessa tarde ou nessa noite. Muito obrigado, Arrasta Pra Cima. Sigam firmes no propósito de vocês e não deixem nunca ninguém pará-los. Gratidão! Tamo junto! Quem quiser acompanhar mais o meu trabalho, aqui estava o QR Code na tela, mas estamos juntos e contem sempre comigo. Bora! Jonas e Diego! Incrível! Gente, quero agradecer o Lucão que fez toda essa jornada. Te honro, irmão, por tudo que aprendi com liderança contigo. Tu é uma inspiração para mim. E eu vou contar para vocês que ontem no exercício do Paulo, quem fez o exercício do Paulo de fazer no finalzinho lá, aquele lá que doía? Quem levanta? Levanta a mão. Doeu? 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 Muito! Nossa, tem uma que não doeu. É o Rambo, é o Rambo. Rapaz, eu olhei pro Lucas e falei assim: Lucas, eu tenho que confessar, mano. O meu movimento é a liderança e eu, graças a Deus, tô aprendendo contigo, cara. E é verdade, gente. Super indico. Tamo junto, irmãozinho. Valeu, Jonas. Deus, meu irmão. Até mais, gente. Uma salva de palmas. Até a próxima.